telespectadores, o assunto é profundo, interessantíssimo, mas muito profundo. O assunto é logosofia, ou seja, o estudo da sabedoria. E Geninho recebe aqui 2 estudantes de logosofia, a Benites Faria e Fernando Rizieri. São estudantes de logosofia. Profundo? Muito. Mas antes, satisfação recebê-los. Antes eu quero saber, antes de todo esse prólogo aqui, eu quero saber o seguinte. Para você, onde é que a logosofia melhorou sua vida? Fernando Rizieri. Olha, como um todo, na verdade, né? Mas eu posso te simplificar dizendo que me tendo em conta e não de maneira superficial, de uma maneira mais considerável, ou seja, eu cumpro com todos os meus compromissos como todos, mas antes eu cumpro com aqueles que eu firmo comigo mesmo, depois hierarquicamente, mas em primeiro lugar eu cumpro com os compromissos firmados comigo. Sim, então a logosofia deixou você mais o quê? Mais simplificado, menos complicado. Adorei isto, que eu sou muito descomplicado, ou pelo menos eu acho que seja. Você é Benites Faria, que agora está morando em São Paulo, capital, abduzido pela capital. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite pela 3ª vez. Prazer. E nós estamos muito contentes em estar aqui falando contigo mais uma vez sobre logosofia. Você vai me dar 2 horas para falar? Não, senhor. Então vamos falar em síntese. Para você, ele achou que tudo mais descomplicado é você. Olha, a logosofia ajuda a conviver, ajuda a educar os filhos, ajuda a se educar, ajuda a beneficiar aqueles que querem também se beneficiar desse trabalho nosso. Então, em síntese, é uma melhoria geral na vida. Exato. Eu poderia dizer que a gente enfrenta a vida com mais galhardia, com mais força, com mais descomplicação, que as coisas parecem, passam ou passarão a nos parecer mais descomplicadas, menos traumáticas, é isso? Olha, eu sempre faço uma brincadeira, é o seguinte, eu não vim na Terra a negócio, eu vim a passeio. Depois que eu conheci a logosofia, isso ficou mais forte em mim, porque a vida para mim é um passeio. Por quê? Eu tive muitos benefícios, assim, que Deus me deu, uma família muito boa, filhos com condições perfeitas. Minhas condições físicas estão boas, mentais também estão melhorando, mas já estão boas. Então, no geral, a convivência com os estudantes nos ajuda também a ir melhorando, né? Mas, no geral, a vida vai melhorando com o estudo de logosofia. Rizieri, em quanto tempo de estudo eu preciso para ficar assim, bom em logosofia? Para eu me inteirar bem. Bom, em um mês você consegue se inteirar bem, né? E isso... Com um mês eu consigo me inteirar e colher frutos? E colher frutos. Ah, interessante, muito pouco certo. Com mais 2 meses, você consegue alguns elementos de aprofundamento no estudo, porque se trata de um estudo diferente, não é um estudo como o cotidiano, ele requer o envolvimento da pessoa. Então, é um estudo que requer que você se envolva, ele tem que fazer parte da sua vida, e a gente precisa aprender a fazer isso. Por exemplo, eu não cheguei na Fundação Logosófica sabendo como fazer isso. Então, eu li o livro logosófico como se lê um livro qualquer. Hoje, eles são livros de estudos que eu estudo os mesmos livros há 20 anos. Entendi. A Benites Faria, agora essa pergunta aqui. A humanidade está em decadência ou em evolução? Então, nós temos que analisar por 2 aspectos. No aspecto tecnológico, científico, ela está em evolução. Perfeito. Agora, no aspecto humano, espiritual, está em decadência. Mas não é... Quem está em decadência não é a humanidade, é a cultura vigente. Então, vamos dizer assim, a cultura vigente, ela funciona como um sistema operacional do computador. Então, todos os meus programas rodam baseado naquele sistema.
mais ou menos parecido com a Matrix, você já viu? Você assistiu esse filme Matrix? Já, então, algo mais ou menos parecido. Agora, existe uma regra que eu não consegui encontrar exceção ainda. Essa regra é a seguinte: toda civilização adota uma cultura. E essa cultura é um modo de viver dessa civilização. Essa cultura, ela se baseia numa concepção de homem, universo e Deus. Isso aí a filosofia ensina. Eu não consegui encontrar uma exceção. Se eu encontrar, eu revejo o meu ponto de vista. Mas, então, essa civilização tem uma concepção de homem, universo e Deus. Todas. Perfeito. O chinês, se você perguntar para ele tem uma concepção de homem, universo e Deus baseado no Confúcio. O japonês, no Buda. O árabe, no Maomé. E os ocidentais, no Cristo. Então, quando você pergunta o que é Deus, cada um acessa o seu programa. Então, nenhuma dessas culturas, até hoje, resolveram um problema fundamental, que é ensinar o homem a conhecer a si mesmo, conhecer o mundo mental que rodeia e interpenetra poderosamente na nossa vida, e conhecer o autor da criação, que uns dão o nome de Deus, outros do... Mas essa coisa, assim, esse tudo que existe, nós chamamos de Deus, né? Porque não temos uma palavra melhor, ou essa é a melhor. Então, todos esses sistemas operacionais, vamos dizer assim, estão demonstrando decadência. Entendi. Outro dia eu estava lendo um artigo de um professor, ele estava relatando esses casos do aluno que bateu no professor, aluno que se bateu no professor. Isso... Essas desinteligências tantas. É ou não é sintoma de decadência? Você concorda? Concordo. Então, aliás, exatamente agora que aqui. Mas quais são as causas desta decadência? Então, exatamente é essa. Não ensinou o homem a conhecer a si mesmo. Por quê? Porque desde Tales de Mileto falou, depois o Sócrates repetiu, ninguém sabe o que é conhecer a si mesmo. Pergunta na rua aí o que é conhecer a si mesmo, né? A logosofia ensina o que é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo implica em vários aspectos. Saber suas potencialidades, saber suas limitações, saber seus limites, saber tudo sobre você e todos que o circundam, porque somos todos seres humanos, feitos do mesmo material. Exatamente. Então, eu como sou contador, eu falo numa linguagem dessa para os meus pares a entender. Por exemplo, esse conhecer a si mesmo é conhecer o patrimônio espiritual. E o que é o patrimônio espiritual do higiene? É a soma dos seus bens mentais, dos seus bens morais, deduzidas as suas deficiências. Claro. Isso aí é uma regra de contabilidade. Bens mais direito, menos obrigação. Entendi. O balanço bate com isso. Então, conhecer a si mesmo implica nesse patrimônio pessoal, individual e espiritual. Porque você vai observar, nós temos um corpo físico e uma massa que nós chamamos de corpo espiritual, vamos dizer assim. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, não faz parte do seu corpo físico. Não é mesmo? Então, conhecer a si mesmo implica em conhecer. A medicina ensina o corpo físico. Então a logosofia não entra nesse aspecto. A logosofia entra na parte moral e espiritual. Que a moral e sensível, mental, faz parte todo do patrimônio espiritual. Né? Você está acompanhando tudo e fazendo assim, e né, lá. E aqui tem uma pergunta. E onde entra a logosofia? Em todos esses aspectos, a logosofia ela dá a oportunidade de se experimentar nestes aspectos. No dia a dia, no meu dia a dia. Exemplifica para os telespectadores. No meu dia a dia, eu tenho que levar em consideração o meu trabalho, os meus compromissos, mas eu tenho que levar em consideração o meu estado interno. O que é que está acontecendo comigo internamente, na minha intimidade. Eu estou bem? Por que eu estou bem? De que maneira que eu me preparei para estar bem, para me manter bem? Se eu estou mal, qual a causa desse mal?
onde eu deslizei em algum momento que não deveria, eu disse o que não deveria, ou me descontrolei em determinadas circunstâncias, como eu faço para reparar aquilo, para não manter aquele estado interno. E nisso eu vou levando em consideração este estado interno, além do que todo mundo faz cotidianamente. Entendi, bastante profundo. Agora, veja bem, pelo que me é dado a entender, existe, assim, uma convulsão muito grande em termos de humanidade, a cultura da humanidade. Isso é uma coisa em decadência. Então, entra aqui, Reisiane, do que a humanidade está necessitando? Aos olhos da logosofia. Realmente de uma orientação segura com relação a esses aspectos que desencadearam essa decadência. Se nós tivéssemos uma educação desde a infância que nos orientássemos a também atender a essas necessidades e não só os conhecimentos voltados à profissão, voltados a um ganhar dinheiro, né? Então eu vou aproveitar o meu tempo não para mim diminuir a minha carga horária para me arrumar outro emprego. Eu preciso de tempo e vou aproveitar esse tempo em meu benefício, no benefício de melhoramento pessoal, em descobertas que eu ainda não tenho. Como nós não tivemos essa orientação, como essa cultura é muito nova, nós estamos iniciando os estudos e já temos educandários onde as crianças começam a aprender isso na primeira infância e se vê os resultados nesses seres que provêm dessa educação. Quer dizer, então é como se fosse um complemento a tudo aquilo que desde crianças nós, de outras gerações, viemos aprendendo na escola, essa coisa toda. Agora, a logosofia, ela nos oferece um plus, ou seja, uma somatória de conhecimentos referentes a nós mesmos. A nós mesmos. Então, a logosofia poderia ser considerada como uma ciência acessória a todas as demais. Sim. Então, no momento em que eu vou descobrindo desde cedo o que é que move o meu interno, o que é que me motiva, o que é que me tira a motivação, eu sei disso, ou eu vou precisar ir num analista para descobrir isso. Então, se eu tenho na minha cultura, desde a infância, porque isso é um conhecimento natural, vou me conhecer. Não justifica o ser não se conhecer. Nossa, eu estou triste, mas eu não sei muito bem porquê. Estou sentindo algo, mas eu não sei. Eu preciso saber disso. Então, a logosofia nos coloca em contato com o nosso eu mais profundo. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu não preciso. É isto? E o porquê. Os porquês. Mas existe algo mais no sentido, assim, de o homem... Porque o homem intui que ele é meio extraterrestre, né? Nós não intuímos que somos meio extraterrestres. Quando nós chegamos aqui, não dá a impressão que nós viemos de fora. Então, extraterrestre no sentido mental, espiritual, né? Não físico, né? Agora, a gente fica pensando o que a humanidade precisa para sair desse limbo que parece que está um pouco se acostumando com umas coisas assim que estão deixando anestesiada a nossa capacidade de progredir espiritualmente, né? Não sei se você viu aquela história... Desculpa te cortar. De onde viemos para onde vamos. Não tem essa história? Mais ou menos. Exatamente. Você nos pergunta, para onde que eu vou, né? Exato. Então, tem uma historinha interessante que se você me der um espaço, eu vou te falar. Uma criança chegou para a avó que estuda logosofia e falou assim: vó, quando eu morrer, para onde que eu vou? Aí a avó ficou pensando, e aí foi consultar outros colegas, né? E aí falou pergunta para ela por que ela quer saber disso. Aí ela perguntou: por que você quer saber? A criança falou assim: não, é que tem 2 cemitérios. Tem ali aqui o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ela só queria saber onde ela ia. Então, os adultos têm essa pergunta nesse nível de estratosférico, vamos dizer assim, mas as crianças às vezes querem saber coisas mais práticas, né? Entendi. Agora, você concorda que nós queremos saber coisa mais profunda? Então, a logosofia tem esse método para aprender essas coisas simples e as coisas profundas. Já
na medida que cada um vai estudando, vai aprendendo na sua medida. Conhecendo e solucionando os porquês. Exatamente. É isso? Exatamente. Bom, Franca, nós temos reuniões às segundas e terças-feiras, na Voluntários da Franca, 1987. 1987, a partir das 20 horas. 20 horas. Telefone para contato, 9209-8148, ou então através do logosofiafranca@yahoo.com.br. Encerrando, eu queria que você, Fernando Rizieri, naquela câmera dissesse: por que eu preciso estudar logosofia? Eu preciso estudar logosofia para buscar novos horizontes para a minha vida, novas alternativas que comumente eu não tenho. Você, Benito, naquela câmera. Por que eu estudo logosofia? Para ser feliz e conhecer o homem, o universo e Deus. Então, é para ficar feliz e achar que a vida tá boa e que descomplicar as coisas, é isso? Exatamente. Vocês juram que é assim que funciona? Ai, que bom! Aí, né? Logosofia, Voluntários da Franca, 1987, segundas e terças, 20 horas, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Satisfação, Benítez, satisfação, Fernando. Que vocês continuem na sua jornada, que é profunda, mas, por certo, muito importante. Satisfação, um grande abraço para vocês. Agradecemos Tá? o seu apoio de sempre. Claro, sem dúvida. Na sequência, uma entrevista com